Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão, rapaz, sabadão, finalmente, cara, eu já não tava aguentando mais ficar sem jogos do Vasco. É hoje, torcedor, o seu reencontro, uma partida do Vasco no Clássico contra o Botafogo, até que enfim, graças a Deus, né, vamos voltar a acompanhar os jogos do Vasco e obviamente, né, vamos estar em loco lá em Quito. Estarei indo para Quito hoje, após o jogo contra o Botafogo, então a gente vai se encontrar nos playoffs da Sul-Americana, teremos imagens exclusivas lá do Equador, você já começa tudo no domingo, né? Os playoffs começam aqui no domingo, você vai acompanhar tanto aqui quanto no canal A Hora do Vasco, imagens exclusivas, aqui os vídeos, lá as lives ao vivo, você não perde por esperar. Direto de Quito já a partir de domingo. Então domingo já começa a sua programação do jogo dos playoffs da Sul-Americana. Você não perde nada. Bom, vamos falar sobre a partida de logo mais contra o Botafogo. Vice-presidente do Vasco, tá? Segundo vice-presidente Renato Brito respondeu Pedro Ortega sobre as acusações. Vou deixar aqui um breve resumo sobre esse assunto. E claro, vamos falar sobre interesses. Está nas mãos do Vasco, hein? Daqui a pouquinho eu te falo exatamente o que vai acontecer. Porque agora eu peço para você correr aqui, ó, no primeiro comentário fixado, aproveitar a partida do Vasco de hoje para fazer a sua fezinha na Estrela Bet. Cara, eu vou te falar um negócio aqui. A galera que faz os palpites nesse link com a gente já até jogou basquete em São Januário com os profissionais do Vasco. Então você não pode perder a oportunidade, porque a Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete e no futsal, e pode também dar benefícios para você. Então para de ser trouxa e saia dessa plataforma que não te dá nada, não te dá oportunidade de nada. A Estrela Bet, além de dobrar o seu primeiro depósito, ela te dará oportunidades exclusivas ao lado do Cruz Maltino. Então presta atenção e pega a visão. Estrela Bet, primeiro comentário fixado, dobre o seu primeiro depósito. Depositou 50, ganha mais 50. Depositou 100, ganha mais 100. Assim vai. Só nesse link, através desse link, você também pode concorrer a camisas, chaveiros, canecas e muito mais. Pergunta pra galera que faz os palpites com a gente aqui o que eles já fizeram e você não vai se arrepender. Beleza? Primeiro comentário fixado, solta a vinheta, bora para as informações desse sabadão, até que enfim, hoje tem Vasco. Daqui a pouquinho, às 6h30 da tarde, vai chegar o jogo contra o Independente Del Valle, mas não chega às 6h30. Rapaz do céu, 6h30 até da noite, né? Tô querendo antecipar, falando tarde. Mas 6h30 da noite, o Gigante da Colina encara o Botafogo no Mané Garrincha. E claro, nesse vídeo vamos falar todas as informações e atualizações para você que está aqui do outro lado, você não perde nada, então eu peço para você humildemente deixar o like para dar aquela moral, você faz com que o nome do Vasco se eleve aqui na plataforma, no ranking de relevâncias, a gente ultrapassa os nossos rivais, né? O Vasco passa a ser mais relevante e ainda, em contrapartida, ajuda o nosso trabalho aqui com o seu like, beleza? Então muito obrigado, porque vamos falar bastante sobre Vasco e Botafogo nas mãos do Cruz Maltino, a possível saída do Jean Davi, o clube do Chile tá de olho e falta só o aceite do Vasco. E claro, vamos colocar aqui o trecho, né, do segundo vice-presidente do Vasco, Renato Brito, falando sobre aquela polêmica do Pedro Ortega, né? Polêmica das maiores. Você aqui não perde nada, então eu peço para você permanecer no vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Porque hoje tem Vasco e Botafogo. O Gigante da Colina é o mandante, tá lá no Mané Garrincha, jogo terceirizado. E o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas fazendo a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Tietê formando a dupla de volantes com Felipe Coutinho, um meia mais ofensivo na ponta direita, jogando meio como segundo atacante, com um ponta direita. O jovem Ryan lá do lado esquerdo, jogando como um meia pela esquerda, ou um ponta, assim como desejar. Nuno Moreira, a grande surpresa da última janela de transferências. E ele, Pablo Verratti, o centroavante. Esse deve ser o Vasco, que vai enfrentar o Botafogo. Botafogo que não conseguiu inscrever a tempo o David Ancelotti, né?
o novo treinador, e não irá para o jogo. Irá o Cláudio Adão comandar a equipe do Botafogo contra o Vasco. O Botafogo todo desmantelado, enfim. A chance do Vasco pontuar, sair ali da parte de baixo da tabela, o Gigante da Colina, que tem 13 pontos na competição, busca aí respirar antes das decisões das Copas que se aproximam. Exatamente, né? As Copas são muito importantes, os playoffs da Sul-Americana, então nem se fala. Terça-feira já tem duelo. Bom, olha só, vamos falar aqui sobre negócio, tá? O Jean Davi recebeu ali uma proposta do Limate lá do Chile, tá? Clube que está disputando ali a parte de baixo da tabela, lutando para não cair, e agora está nas mãos do Vasco, né? O clube chileno chegou ali próximo de uma proposta e o Vasco agora libera ou não libera o Jean Menezes, o Jean Davi, que chegou, não tem minutagem, o chileno tenta, mas não consegue ter minutagem ali no Vasco. E claro, quero saber a sua opinião acerca desse assunto. Você liberaria Jean Davi, que não foi relacionado para o jogo, tá? O Jean Davi não foi relacionado para o jogo junto com o Lucas Oliveira. Ambos a escolha técnica, tá? Por conta de questões técnicas, escolha do técnico tranquilamente do Fernando Diniz, não foi para levar Jean Davi e nem o Lucas Oliveira. O Leandrinho e o Lloyd são outras questões. O Leandrinho chegou há pouco tempo, tá de olho ali também em propostas que podem retirá-lo do Vasco. O Vasco considera, tá, negociar o Leandrinho. E o Lloyd Augusto veio recentemente da Angola, onde foi dar um suporte para a sua família, né, a sua mãe, que sofreu um acidente vascular cerebral, óbvio, chegou essa semana e agora vai se readaptar fisicamente para retornar muito em breve. Bom, essas são as informações, eu queria saber a sua opinião. Olha só, o segundo VP do Vasco, né, o Renato Brito, respondeu ao Pedro Ortega sobre as acusações de sumiço de dinheiro, superfaturação aí nas questões envolvendo as operações do basquete do Vasco e muito mais. Confesso para você que o vídeo não me agradou, achei a qualidade do vídeo muito ruim, muito frágil para o nível que é o Vasco, né? Eu acho que precisava um pouco mais de profissionalismo, mas isso não tem nada a ver com o Renato Brito. Eu tenho até algumas informações de pessoas que falam muito bem do Renato aqui, tá? Eu tenho muitas referências muito boas desse cidadão que vai falar aqui agora, porque eu vou trazer ele aqui, respondendo Pedro Ortega da questão envolvendo toda aquela polêmica. Então, solta aí o Renato Brito. Peço perdão pela qualidade de áudio e pela qualidade da imagem, né? Porque não é uma produção do nosso trabalho, do nosso canal, é do Vasco, né? É inacreditável ser do Vasco, né? Enfim, Renato Brito. Oi pessoal, Renato Brito Neto, segundo vice-presidente geral do Vasco, me dirigindo agora aos sócios torcedores. Primeiro, lamentar muito as declarações e postagens que foram feitas pelo nosso ex-patrocinador do basquete, Pedro Ortega. São denúncias muito irresponsáveis, muito graves, e enfim, acho que o Pedro vai ter que, obviamente, provar essas denúncias no fórum adequado. Mas, toda sorte, até por um dever de transparência com o sócio do Vasco, a sócia do Vasco, eu queria fazer alguns esclarecimentos bem curtos, né? O Vasco, ele na verdade só executa o orçamento que os gestores do basquete mandam para o Vasco. Então, sobre esse ponto de vista, e falando sobre os dois pontos que o Ortega aborda nos vídeos, né, sobre a questão do hotel. Como é que funciona? Os gestores do basquete mandam para o setor de compras do Vasco a necessidade da viagem, o setor de compras orça e devolve para eles. Em uma viagem específica, os gestores entenderam que o valor da cotação poderia ser melhorado. Não houve essa diferença de 80 para 30 mil, isso não é verdade. Só que nessa viagem específica os gestores conseguiram uma tarifa um pouco melhor, se não me engano, 5 ou 8 mil reais de diferença. O Vasco simplesmente foi lá e executou o orçamento que eles determinaram, como poderia ser sempre. Na verdade, se o basquete quisesse organizar e cotar 100% dessas viagens, assim faria. Em relação ao 1 milhão de reais que subiu, primeiro é bom lembrar que o Ortega era um patrocinador, não era o maior patrocinador, mas era um dos patrocinadores, e bem relevante, bem importante. A gente, obviamente, reconhece a importância dele no projeto, mas o dinheiro era para bancar o time de basquete do Vasco. Como é que funciona? Os gestores do basquete têm um plano de orçamento, o Vasco executa. No fim de cada temporada, há um encontro de contas. Por exemplo, na temporada passada, o projeto deu um resultado positivo e esse valor foi naturalmente reinvestido na própria modalidade. E é de causar muita estranheza as declarações do Ortega, porque o Vasco e os gestores estão exatamente neste momento. Eles estão neste momento batendo as planilhas
para que haja um fechamento. Não há um fechamento ainda. Então, isso de que botou 1 milhão e sumiu é uma tremenda inverdade, até porque esse número nem existe ainda, ou seja, não há nenhuma definição se o resultado do projeto desse ano foi positivo ou não, e se ele for positivo, naturalmente que será investido no projeto ano que vem. É bom lembrar também que quando ele diz que o Vasco nunca jogou basquete, não é verdade. O Vasco, além de colocar a sua estrutura física, estrutura de pessoal, departamento jurídico, departamento financeiro, departamento de compras, o Vasco usa a CBC para comprar passagens para o basquete. O basquete é o principal beneficiado com isso. Só esse ano foram R$450 mil de passagens. Então o Vasco sim tem uma participação no projeto. Enfim, então é uma série de inverdades e informações truncadas que infelizmente o Ortega deu. Por fim, eu queria deixar aqui uma mensagem para o sócio sobre a continuidade da modalidade. O Vasco segue lutando com os seus gestores, com o Gigi e com o Cauê, pelos quais a gente tem muito apreço, na manutenção da modalidade. A gente está correndo atrás de patrocínio, de viabilizações, fazendo reuniões juntos, colocando a nossa diretoria de marketing à disposição do basquete, nossa diretoria comercial, tentando também pelos nossos contatos, através do presidente Pedrinho, da nossa diretoria, para que se resolva o basquete. A gente é super satisfeito com o resultado do basquete, a gente quer continuidade e a gente está, a diretoria do Vasco está andando junto com os gestores nesse caminho. Infelizmente, o Ortega preferiu tomar outra linha e, repito, a gente lamenta, tá? Mas super alinhados com os gestores do basquete na tentativa de fazer o projeto crescer cada vez mais. Obrigado. Bom, resposta dada, a situação deve ir para a justiça com toda certeza, né? Agora, é uma coisa que precisa ter um certo cuidado, tem que olhar de perto. O que o Pedro Ortega falou não pode ser levado assim de qualquer jeito, é algo que realmente pode pesar, pode ser algo sério. Mas a parte que ele fala lá do futsal, que ele queria jogar, e chegaram para ele, falaram que ele tinha que treinar, e ele falou que xingou, falou, não vou treinar nada, não sei o quê, enfim, eu criei o projeto, blá, blá, blá. Cara, eu acho que o Ortega, ele utilizou muito bem a marca Vasco para credibilizar ali as suas empresas, o seu nome, para impulsionar o seu nome, né? O Vasco tem milhões de torcedores. Então ele, obviamente, teve o seu ponto, né, positivo ao utilizar-se ali da marca Vasco. E o Pedro Ortega também precisa saber que o Vasco não é um playground do condomínio que ele mora, muito menos o seu hobby, né? Que ele vai jogar a hora que quer, que ele vai entrar a hora que quer, que ele que manda. Não, pera aí. Imagina se o dono da Betfair, ou os donos da Betfair, que é o patrocinador master do Vasco, com valores acima de 100 milhões de reais, exigisse que o CEO da empresa entrasse 10 minutos do segundo tempo de todos os jogos, no lugar do Verratti. Não dá. Então, eu acho que foi uma falta de cuidado. Não vejo, né, esse ponto como positivo. Acho que o Ortega está completamente equivocado. Foi bom ter afastado, né, a presença do Ortega dali do Vasco, que já estava perdendo a mão, já estava achando que era dono da marca. Enfim, não é. O Vasco é infinitamente maior do que qualquer pessoa que tenha dinheiro, seja lá como foi que ela conquistou. Isso daí tem que ser separado. Patrocínio é patrocínio, atleta é atleta, técnico é técnico, marketing é marketing, publicidade é publicidade, enfim. Médico é médico, não tem que misturar. Então, se o Ortega é patrocinador, ele não tem que jogar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele criou o projeto, ele é o idealizador, ele não é o centroavante ou o pivô, como se fala no futsal. Não, tá tudo errado. Eu acho que foi um erro do Vasco deixar isso acontecer, usar-se da marca Vasco para fins praticamente particulares, né? Da forma que o Ortega fala, é muito particular dele. Fui realizar um sonho, foi algo marcante para a minha vida. Não se trata do Ortega aqui, né? Se trata do Vasco, e o Vasco não pode ser utilizado para alguém usar como playground, hobby ou realizar sonho. Então, deram mole, deram espaço, agora segurem o rojão. Tem que explicar, o Pedrinho vai ter que aparecer e falar, tá sumido, tá desaparecido. E, claro, a diretoria do Vasco vai precisar agora tomar providências, porque isso será cobrado amplamente, tanto pela gente aqui quanto pela imprensa em si, que vai querer saber sobre todos esses assuntos. Beleza? Corre lá nos comentários, deixe sua opinião, peço para você deixar o like para dar aquela moral. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.